Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então para a nossa aula 13 sobre visão, tá, pessoal? Então, nós sabemos que o órgão responsável pela visão é o olho, e a função do olho é converter a luz em sinal elétrico. E esse sinal elétrico é transmitido para o cérebro pelo nervo óptico, e é somente lá no cérebro que este sinal vai ser convertido em imagem e vai gerar a visão, tá? Então, nós temos aqui, por exemplo, a imagem de um lápis, a luz atravessa aqui os meios transparentes, que a gente vai estudar daqui a pouco mais. Lá na retina, essa imagem é formada, gerando impulsos nervosos que são conduzidos pelo nervo até chegar no cérebro e ir lá a imagem ser interpretada. Aqui nós temos algumas partes aqui externas do olho, a pálpebra superior, a pálpebra inferior, os cílios, a esclera, que é a parte branquinha do olho, a pupila, que é o pretinho do olho, a íris, que é a parte colorida, que pode ser castanho, azul, verde, e a conjuntiva e a córnea, que são meios transparentes. Algumas camadas externas do olho, então. A esclerótica, ou esclera, é o branquinho do olho. A coroide, ela fica sob a esclera e ela é rica em muitos vasos sanguíneos que irão ali nutrir o olho. E a retina é a camada mais interna e escura, e ela é sensível, então, para receber essa imagem, interpretar essa imagem e enviar lá pelo nervo até o cérebro. Na parte da frente e central do olho, existe a córnea, a conjuntiva, que são meios transparentes, a íris, que é o colorido do olho, e a pupila, que é o orifício lá, que tem um orifício no centro, e que é o pretinho do olho, que também a gente chama de menina do olho. No interior do nosso olho, existem 3 elementos transparentes que são atravessados pela luz: o humor aquoso, o humor vítreo e o cristalino. E então a luz atravessa esses 3 meios para chegar até a retina, porque é lá que existe então essa inversão, né, da imagem. Então, o que nós temos aqui, ó? Todos esses meios transparentes aqui na frente do olho, a luz atravessa esses meios e chega até a retina. Lá na retina, a imagem, então, ela é detectada, né? Esses raios de luz são detectados, são transformados em sinais nervosos e transmitidos esses sinais por esse nervo óptico até o cérebro, e lá ele interpreta a imagem, tá? Então, o olho humano é responsável por captar a luz externa e passar essas informações até o cérebro. Para que você possa ver a luz, ela tem que passar, então, por esses meios transparentes, chegar até a retina. Lá na retina existem sensores ópticos, os cones e os bastonetes. Os cones são responsáveis pela visão colorida e os bastonetes são sensíveis à luz fraca e eles não detectam cor. Existe também no olho um ponto cego, que é onde não existe células sensíveis à luz, e existe o nervo óptico, que é o nervo que vai levar as informações recebidas ali até o cérebro. Como é que a imagem é formada, então? Ela é formada lá na retina, tá? Então, aqui nós temos, por exemplo, um pinheiro. Então, a luz atravessa os meios transparentes aqui. Quando ela passa pela lente aqui, ó, ela fica uma imagem, ela começa a inverter essa imagem, e lá na retina ela fica invertida. Vocês viram que o pinheiro está de cabeça para baixo. Então, aqui, impulsos nervosos são conduzidos por esse nervo óptico até o cérebro e ele vai interpretar a imagem lá, tá? Mácula é a região central da retina, que é responsável por visão de detalhes, como, por exemplo, a leitura. O ponto cego é aquele ponto, então, que não tem cone e bastonete, então ali não existe informação nenhuma de que a gente possa ver. E como proteção dos olhos, além das cavidades ósseas, que os olhos ficam alojados ali, existem também outros elementos para proteção. Pálpebras, que evitam a entrada de objetos estranhos nos olhos, os cílios, que protegem os olhos contra a poeira, sobrancelhas, que são barreira contra, por exemplo, o suor que escorre da testa, e as glândulas lacrimais, que produzem um líquido, que é a lágrima, que vai lubrificar o olho, vai limpar o globo ocular, facilita a movimentação do globo ocular e das pálpebras, e ainda destroem alguns micro-organismos ali que queiram invadir, né?
E aqui nós temos uma imagem mostrando, então, essas partes do olho que eu acabei de falar. As sobrancelhas, pálpebra superior e inferior, os cílios. A entrada da luz, então, é controlada pela pupila, que é aquela parte que eu falei que é o pretinho do olho. Então, a pupila, ela fica maior quando há pouca luz. Então, quando a gente está num ambiente mais escuro, a pupila dilata. Quando a gente está num ambiente muito claro, ela contrai, ela diminui. Então, por isso, quando nós saímos do ambiente que está muito iluminado, por exemplo, quando a gente está no sol, olhando contra o sol, e a gente volta para dentro de casa, parece que a gente não consegue enxergar com a mesma claridade. Por quê? Porque a pupila, quando estava no sol, para proteger o olho, ela diminui. E aí, quando a gente volta para o ambiente normal, ela ainda está contraída. Então, a gente enxerga um pouco mais escuro, até que a pupila volte ao estado normal e a gente volte a enxergar de forma normal. O caminho da imagem. Quando nós olhamos um objeto, a luz que ele reflete penetra no nosso olho e atravessa, então, aqueles meios transparentes que eu falei, até chegar na retina. E lá a imagem é formada invertida, lembram? Impulsos nervosos ali são gerados, são conduzidos pelo nervo até o cérebro e lá a imagem é interpretada. Então, nós temos a percepção da visão dessa forma. Então, esse slide é bem importante para que vocês compreendam como que a imagem é formada, qual é o caminho, né, que leva à formação dessa imagem. E aqui, para complementar, eu coloquei alguns cuidados que a gente precisa ter com os olhos. Evitar estudar ou trabalhar em locais mal iluminados, não usar óculos sem recomendação médica, ao assistir TV manter uma distância de 1,5 metro da tela, não aproximar e nem afastar demais livros dos olhos, manter uma distância de 20 a 30 centímetros. E se você tiver alguma dificuldade para ler, sentir dor de cabeça, procurar um oftalmologista para cuidar, né, dos olhos. E não use colírio sem orientação médica. Bom, pessoal, o que eu tinha para compartilhar com vocês sobre visão seria isso. Espero que tenha ficado bem claro. Um abraço para vocês e até a nossa próxima aula, gente.